fora da escola. E eu acho que hoje a gente pode proporcionar isso dentro da escola, né? Você pode. O pessoal, a equipe, né, acompanhou a gente. Foto da entrada da escola, que é uma escola linda. Eu estou lá esse ano, e é uma escola que parece uma escola particular, embora eu acho que é um parâmetro tão assim, que a gente acaba rotulando, e a nossa escola tem que ser melhor na particular, né? A nossa equipe lá na escola. Eu estou trabalhando com o primeiro ano, acho que é uma série, assim, um ano que eles estão entrando aqui na escola, é um shopping muito grande, da educação infantil para lá, e que esse trabalho com a leitura também contribui para isso que eu falei, deles gostarem de estar na escola e de não ter uma ruptura tão grande com a educação infantil. E também que a escola, que o primeiro ano não tem aquela prática tão escolarizante, seja prazerosa, né? Tenho 30 alunos, dentro dessa turma a gente tem um aluno de inclusão, que eu vou falar um pouquinho, tá? Minha turminha, não estão todos, porque agora no final do ano, né, eles acabam não frequentando, né? A gente vai iniciar a apresentação como epígrafe a crianças que ingressam no mundo da linguagem escrita através da magia da leitura e outras que ingressam através do treino de tais habilidades. Em geral, os primeiros se convertem em leitores, enquanto os outros costumam ter um destino incerto. Eu sou do destino incerto, né? E aí eu consegui voltar e deu certo, então assim, eu quero que os meus alunos estejam no destino certo, tá? Formação de leitores. Por que realizar um trabalho com leitura, tá? Então, eu acho que a oralidade é uma questão muito importante no primeiro ano. A gente não pode esquecer que nós abarcamos crianças que eram da educação infantil e que a questão da oralidade é muito importante, a socialização é muito importante. Então, foi uma forma deles, através da oralidade, expressarem, argumentarem. A gente não quer alunos críticos, a gente não quer alunos que participem socialmente. Então, aí está a base, né? Então, contribui para a formação de expressão de expressões, para a oralidade, tá? Então, nosso foco é a oralidade. Formação de comportamento leitor também, o contato com diferentes obras. E a curiosidade, aquele gostinho de, ai, aquele livro será que é bom? Ai, quero ler. E existe até uma disputa entre eles, né, de quererem pegar os livros, então acho que isso é importante, tá? As expectativas que o projeto contempla dentro do programa Ler e Escrever, tá? A participação de situações de intercâmbio oral. Eu não vou ler na íntegra, tá? Eu vou falando algumas coisas e comentando, senão fica também uma apresentação cansativa. Essa participação no intercâmbio oral, na expressão de opinião deles a respeito dos livros lidos, eles têm que aprender a se colocar, têm que aprender a ouvir o outro, comparar as diferentes opiniões, tá? Então, para isso, planejar a fala também, adequando a diferentes situações. A apreciação de textos literários. Gente, o Estado está com um acervo muito bom. A gente não tinha isso na nossa época. Então, assim, vamos aproveitar. O livro é para eles, é deles. E participar também de intercâmbios posteriores à leitura, como a roda de leitores. É uma atividade permanente na minha sala. Toda semana a gente faz uma roda de leitores. E aí, recontos de histórias conhecidas. Então, a gente explorar o que ele leu, ou o que o responsável, a mãe leu para ele, o que ele achou, o que ele gostou, enfim, tá? Tudo isso é contemplado. E algumas questões que deram origem ao trabalho, né? Inicialmente a gente vem com uma ideia, as coisas vão acontecendo, a gente vai pensando, lá no final a gente revê o percurso. Mas assim, como que essa leitura, que não é só uma obrigação do professor, a leitura inicial ela é muito importante. A gente ensina eles a gostarem de ler, isso se ensina. Ninguém aprende a gostar de ler por si só, raros casos. Então,
será que essa leitura inicial, a única possibilidade que se tem de trabalhar com leitura no primeiro ano? Como que pode ser explorado aquele acervo, as práticas, o que está envolvido nisso? E, diante disso, quais situações, como propor situações de fomento à leitura, né? E, principalmente, como é que o projeto de leitura pode contribuir para o desenvolvimento da oralidade, tá? Algumas etapas do trabalho. Primeira coisa, assim, quando eu levei o projeto para a Paula, ela falou, Neide, vamos ver as expectativas de aprendizagem do programa Ler e Escrever, né? Então, a gente fez essa análise, ele estava totalmente dentro, fizemos a elaboração do projeto, alguns ajustes, porque inicialmente eu tinha uma ideia de escrita, falou, não, vamos, Neide, volta para a oralidade. E, enfim, a escolha do acervo, tá? Eu acho que a gente, embora às vezes o professor não tenha muitas condições nem tempo para isso, mas o ideal é que se pegue o acervo, leia-se antecipadamente, para que você saiba o que esperar da criança. E para você também não chegar lá na sala e ler um livro e você se espantar com o que você está lendo, que eles sabem, quando o professor não conhecia o livro, tá? E a apresentação do projeto aos educandos e aos pais. Eu acho que a participação da família é uma coisa muito importante na escola. E eu fiquei pensando, como fazer um projeto que vai envolver esses pais também, né? Eu acho que os valores familiares, o tempo que os pais estão com as crianças estão cada vez mais escassos. Então a proposta era, toda sexta-feira a criança levava o livro, né? Eu falo para eles a biblioteca volante. Aqueles que não leem convencionalmente, os pais iriam ler, então eu acho que é um momento também de aproximação dessa família, embora às vezes não é o pai, é o irmão que lê, enfim, mas que há esse contato. E aquela criança que já lia convencionalmente, ela poderia fazer a leitura em casa. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil. Aconteceu sim, muitas vezes, daquela criança que não lê convencionalmente, voltar para a escola na segunda-feira sem ter feito, a família ter feito a leitura. Mas a gente tem que pensar que, assim como tem aqueles que a gente não consegue atingir como gostaria, tem aqueles que você vê o resultado. E é nesses que você tem que se basear e seguir em frente, apesar de tudo, tá? Então, a primeira etapa, né? Eu conversei com os pais, a importância da participação deles no projeto. A gente fazia os empréstimos, tá? Para fazer essa leitura no final de semana. Na segunda-feira, toda segunda-feira a gente fazia a roda de indicação literária, então cada criança iria falar do livro. Eu falava que eles queriam fazer uma indicação literária, então ele assim, não é só, porque você gostou do livro, porque ele é legal. Não, não é só porque ele é legal. Eu queria argumentos, e também se não gostou, por que não gostou? Eu queria fatos. Então, assim, eles, no começo, eles ficavam meio travados, tem crianças extremamente tímidas, e aí a gente dá essa oportunidade da criança também interagir, tá? Como eu fiz uma análise prévia do acervo, então eu fiz a leitura de Leite, né, no início de cada dia, e aí a gente foi analisando, olha, aspectos do livro, onde tem o autor, onde está a editora, o que o autor faz, o que a editora faz, quem é o ilustrador, o que é uma ilustração, a leitura da sinopse. Eles falam assim, lê o resuminho, né? Porque eles querem saber mais ou menos do que o livro trata, para ter uma ideia, para ver se é bom. E muitas crianças aprenderam a ter esse comportamento. Eu vejo eles pegarem o livro e falar, deixa eu ler o resuminho para ver se o livro é bom. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente desenvolveu junto com eles, tá? Junto a eles. Aí na segunda etapa, assim, a roda de indicação, né? Essa roda de conversa, uma reflexão. A cada semana a gente tinha oportunidade, por exemplo, nessa semana uma determinada criança levou o livro. Na semana seguinte, outra criança que levou falava, então, mas tem isso que ele não falou na semana anterior. Então há essa troca também, tá? Que enriqueceu bastante o trabalho.
E aí eles tiveram a oportunidade de falar. E mesmo passado algum tempo, eu falava, quem já levou esse livro? Você concorda com o que a criança, com o que o seu colega está falando? E enfim, a gente trocava essas impressões, tá? E a terceira etapa, eu fiz uma retomada dos livros do acervo. Então eu, embora já tivesse lido alguns, eu os reli. Eu acho que quando uma história vale a pena, quando uma história é boa, a gente pode ler muitas vezes que eles vão continuar apaixonados da mesma forma, assim como a gente às vezes vê um filme muitas vezes, né? Eles também, lê novamente aquela história, lê novamente, e aí a gente retomava para fazer aquela verificação. Então eu lia e falava, olha, quem levou? Então, gente, será que o que o amigo falou, ele disse isso, alguns lembravam, às vezes a criança não estava presente, o amigo, eu sei quem levou, foi, né, aquela criança. E aí a gente comparava as opiniões, tá? E, por final, embora esse não seja o objetivo do trabalho, a gente fazia uma elaboração de uma ficha de indicação literária, que era o registro do que nós poderíamos escrever para que as pessoas tivessem vontade de ler aquele livro, tá? E aí vai passar um vídeo das crianças. Não, vamos do desvio isso aqui. Eu não vou filmar isso aí, a gente tem. Esse é um fragmento do trabalho, né? Mas é interessante ver eles falando. O Rian, que é um menino que fala na primeira parte da filmagem, ele é um aluno com síndrome de autismo, tá? E esse projeto foi, nossa, muito bom para ele, porque, imagina, ele passou a interagir na roda, ele contava a história, é muito difícil entender o que ele fala, né? Mas com o tempo eu fui conseguindo, e ele, nossa, ele participa muito, ele gosta, ele leva, a gente trabalhou aí também intertextualidade, então, com qual história se parece?
Teve outras situações também, outros livros que isso aconteceu. Pena que a gente tem que selecionar só uma parte, né? Mas teve outras situações interessantes. Nesse dia mesmo dos 3 jacarezinhos, a gente estava com alguns alunos do 2º ano na sala. E aí não apareceu na filmagem, mas o menino... Ai, esse livro parece ser muito bom, fiquei com vontade de ler. Eu falei, então o objetivo foi alcançado. Eles conseguiram fazer com que o livro... mostrar o encanto do livro. E aí, crianças... Então, criou-se esse intercâmbio de leitores, né? Acho que você... E aí, assim, eu queria falar um pouquinho do Rian, que a inclusão ela é possível, ela não é fácil, ela é desafiadora. Muitas vezes você tem a impressão de que não vai conseguir, né? Isso é frustrante para o professor, mas é possível, é um trabalho que é demorado, mas que ele dá resultado. Tá? Então, acho que falar da inclusão, a gente estava até falando no sábado, e as professoras ficam muito ansiosas, que às vezes a criança não tem laudo, mas o laudo serve para quê, gente? O laudo serve para a gente falar, ok, nós temos um aluno deficiente na sala, então ele não vai aprender muito, eu não preciso me preocupar com ele, será que é isso? Então, já que hoje é uma manhã de reflexão, eu estou fazendo uma provocação, tá? Então, não existe limite para a aprendizagem, a gente não sabe o limite de ninguém. Nós temos algumas expectativas de aprendizagem para o ano que algumas crianças vão alcançar, esperamos que a maioria alcance, mas que as outras a gente tem que planejar, correr atrás e fazer coisas diferentes. O Rian está muito longe daquilo que eu gostaria para ele, né? Mas ele alcançou muito mais do que eu poderia esperar. E isso para mim é uma coisa muito importante. Então a inclusão é isso. Independente do CID, independente do laudo, se ele existe ou não, a gente tem que incluir. Não é fácil, mas é possível. E outra reflexão também, assim, a gente estuda muito para concurso, faz leitura no TCC, e eu achei que relacionar esse trabalho com a Adélia Nele foi bem pertinente, porque o livro dela, ela fala sobre a formação de leitores, que a escola é uma micro-sociedade de leitores, e ela é possível, sim, ler na escola, é possível fazer da escola uma micro-sociedade de leitores, basta que a gente abrace, faça isso como prática permanente e que goste e que faça, assim, mostre para eles o entusiasmo com isso que eles vão, tá? E assim, uma coisa que surpreendeu,
gente, nós não tínhamos essa pretensão, mas com o projeto a gente acabou alcançando expectativas do segundo e do terceiro ano também, né? Então a gente conseguiu garantir mais do que esperava, tá? Porque no terceiro ano há essa questão da indicação literária, nós fomos buscar os guias, não teria sentido trazer na íntegra, mas um convite para quem quiser ir lá, observar, tem sim, tá? Essa roda de leitura e a indicação literária também foi importante para eles melhorarem o intercâmbio oral. Eu tinha crianças extremamente tímidas que não conseguiam se colocar, que isso ajudou bastante, deles não terem medo, deles interagirem, deles falarem, tá? E outro detalhe que eu acho muito importante, que vai ficar uma semente para o ano que vem, né? A gente plantou uma semente. O que aconteceu? Tem alguns autores no acervo que a gente passou a conhecer o estilo literário deles. Então eles já conhecem. A Ruth Rocha escreveu esse livro, Ana Maria Machado. Engraçado que há anos já, né, que eu gosto desse trabalho com a leitura, e eu nunca planejo qual vai ser o livro que a turma vai abraçar. Isso acontece naturalmente. E esse ano a gente acabou abraçando os livros de um autor que se chama Ilan Beyman, que é o autor do livro Até as Princesas Soltam Pum, Mamãe é um Lobo. Então a gente começou a analisar mais a fundo as obras dele, então eles já sabem que um livro foi escrito, ele dedicou às filhas dele, eles já sabem uma série de coisas a respeito do autor. Eu mandei um e-mail para o autor, ele gentilmente respondeu. Então, assim, já está no fim do ano, mas para o ano que vem, ele se propôs a manter esse contato com as crianças. Então, a gente vai escrever para ele, vai mandar e-mail. Enfim, não tem limites, tá? O projeto, muitas vezes, a gente acaba o ano e ele acaba. Mas se você pode estender, você pode... Não tem limites. O limite quem vai determinar é você na sala de aula. Quantas coisas dá para fazer a partir dali, né? Então, eu espero realmente que a gente não tenha o céu é limite, né? E outro dia, no curso também lá no PENAIC, a nossa formadora levou um vídeo, e essa fala ficou muito assim, ecoando para mim, que a relação com a leitura é uma relação amorosa, né? Então, é isso que eu desejo daqui para frente, que eles possam realmente ter isso, que a gente possa se envolver mais, conhecer outros autores. Eu já penso grande, quem sabe, né, o autor vai lá na escola, conhecer, enfim. E é isso que eu espero. E eu trouxe algumas sugestões de livros que a gente trabalhou esse ano, né? Eu acho que não podia faltar Os Três Jacarezinhos, porque ele foi citado no vídeo, né? E é uma graça, o livro é muito divertido. O Felpo Filva, para as meninas, principalmente do terceiro ano, porque ele traz vários gêneros literários, ele é bem interessante, você pode dividir a leitura dele em capítulos, as crianças adoram e ele é engraçado, até a gente se encanta. Tá? A Mamãe é um Lobo, do Ilan, né? Não podia faltar, porque a gente está falando muito dele, já li várias vezes os livros dele, pena que no acervo não tem tantos, mas deu para trabalhar. E A Bolsa Amarela, que é um livro que dá para trabalhar a partir do segundo ano, embora ele seja grande, mas se você dividir a leitura dele em capítulos, fizer uma leitura de leite, eles ficam, mas você vai parar aí nessa parte, vai saber mais. Então é uma forma deles, né, de fomentar a curiosidade deles. E aí as nossas referências, material que a gente estuda, que às vezes, né, uma TPC, elas trazem pra gente. É isso, eu acho que é um projeto simples, mas é dentro da simplicidade que a gente consegue fazer grandes coisas, tá? Basta ter vontade, basta se empenhar. Volto a dizer, ninguém disse que seria fácil. Tem dias que quem é professor, que está dentro da sala de aula, que está com aluno, sabe que a gente tem vontade de sair correndo. Mas se existe um ditado que eu acho que
cabe na nossa profissão é que nada como um dia após o outro, como uma noite bem dormida no meio. Porque a gente sai da escola num dia achando que não vai conseguir, que até duvidando da gente mesmo, né? E aí no outro dia, coisas acontecem que faz a gente se reencantar pela nossa profissão, tá? É isso, gente. Parabéns, professora Neide, parabéns à escola. Professora Silvia? Não posso deixar de falar. Não tem como, né? Não tem como. Gente, olha, que trabalho bonito. Eu queria professora assim direto. Todo mundo quer uma professora assim, levar para a escola. Né? Nem vem. Com essa simplicidade, com essa delicadeza, né? Mas para mim ficou muito claro que a questão da intencionalidade. Nosso trabalho não pode ser espontaneista, né? Então, embora seja realmente a apresentação de um trabalho que todos nós conhecemos, acho que não tem grandes novidades, está no guia, talvez a gente até esteja pensando, na minha escola também se faz isso, né? Agora, não é a questão do inusitado que está em jogo, né, aqui nessa manhã. Mas acho que um trabalho marcado por uma intenção clara, um propósito, né? Então, quando a professora faz aí uma interface com uma preocupação, de um lado, de desenvolver um comportamento leitor, e de outro lado, a questão da oralidade, são dois conteúdos diferentes, mas muito próximos, sem dúvida, e quando isso é marcado por uma intenção clara, olha, eu quero fazer isso e quero fazer aquilo mais, né? A gente vai enxergando coisas que são preciosíssimas dentro de um trabalho como esse. Inclusive, uma prática, até certo ponto refinada, mas que aconteceu na sala, foi um trabalho de intertextualidade. Quando as crianças compararam os 3 porquinhos com outro livro, um outro autor, uma outra proposta, com a história dos jacarezinhos e conseguiram estabelecer pontos de conexão, isso é um trabalho intertextual refinado, mas que acontece por conta de uma intenção, por conta de um propósito que é aproximar as crianças, né, tanto dessa comunicação com o outro, a ideia do argumento, a ideia de defender um ponto de vista, de poder dizer gostei, não gostei, e a ideia de ler o tempo. Parabéns, adorei. Obrigada. Obrigada. Parabéns à escola Florinda Cardoso. Nós pudemos fazer uma visita, inclusive, este ano à escola. Percebemos mesmo um trabalho muito pontual, né, de preocupação em cumprir as questões que são propostas pelo Ler e Escrever e garantir a aprendizagem dos alunos. Parabéns. Nós teremos agora uma apresentação musical. Você é responsável por isso também. A apresentação será